Bom dia. É o seguinte, quando eu tive o acidente isquêmico, caí na rua, fiquei no CTI uns dias, acho que uns 20 dias. Quando eu voltei para casa e passei a fazer o consultório em casa, os meus analisantes falavam comigo pelo telefone, mas eu precisava dar uma maneira de saberem que eu estava bem. Então eu criei uma coisa que não existia no YouTube, o Mundo Psi. E no Mundo Psi eu falava de tudo que é psi. Psicologia, recursos humanos, psicanálise, histórias da Grécia, mitologia, enfim, essas coisas todas que têm relação com o mundo psi. Coisas da clínica, foram poucos vídeos, foram 20 vídeos. E depois eu esqueci o caso. De vez em quando eu estava no YouTube e apareciam pedaços do mundo psi, vídeos do mundo psi, de pessoas que estavam assistindo e aparecia. Aquilo voltava. Isso no meio de notícias políticas, etc. Quando foi agora, em maio, que me pediram para pegar os écrits do Lacan e pegar parágrafo por parágrafo e transformar isso numa coisa compreensível para os estudiosos de Lacan, que não são apenas os psicanalistas. Lacan é lido por várias pessoas. E como eu tenho tempo, eu ainda estou, embora faça muito tempo que eu tive esse acidente, a recuperação é lenta, eu tenho tempo para fazer. E os écrits são um texto que eu conheço. O que eu tenho é que pegar um detalhe ou outro sobre o Zequinha, nasceu na data tal e viveu em tal época. E é por isso que o Lacan está falando dele aqui agora. São esses comentários dentro de cada parágrafo. Ou então, às vezes, o parágrafo é tão amarrado que eu tenho que dizer, olha, gente, esse parágrafo vai falar disso, vamos ler, e aí a gente vai lendo e vai retraduzindo o parágrafo. Ou às vezes alguns erros na tradução mesmo que eu tenho que consertar, como tive que consertar a palavra source, ou como eu tive que manter um dos textos em francês mesmo, de sujet enfant en question, porque se você ouvir faz diferença. Mas escrevi do sujeito, enfim, em questão, já que na tradução portuguesa está assim. Mas eu mantive ao mesmo tempo de sujet enfant en question, porque vai fazer diferença pelo texto que é. Então, tudo isso eu venho fazendo um trabalho desde maio. Nesta ocasião, apareceram loucuras. Primeiro que eu já tinha 12 mundos psis dentro do YouTube, 12. Assim, as pessoas são tão criativas que elas arranjaram um nome, que é um que já existia, para os trabalhos delas. Depois eu tive um hacker. Esse hacker, o Google, descobriu os mecanismos do hacker. O hacker entrou com 2 pessoas, essas 2 pessoas dispunham do que eu botava, e esse hacker tinha 9 perfis diferentes, com rosto, tudo diferente. E esse hacker tinha até uma espécie de um site e uma relação com uma associação psicanalista, entre aspas, vamos dizer assim, que é do interior do Brasil. Depois eu fui descobrir que o meu nome de casada, se você quiser entrar pelo meu YouTube na França, você tem que usar o meu nome de casada, que eu perdi
em 1984 por exigência do meu ex-marido, porque como ele não estava concordando com a separação, o que ele tinha para fazer? Tirar o meu nome de casada, que já era o meu nome profissional. Eu já tinha apresentado trabalho em congresso internacional, eu já viajava para fazer congresso de psiquiatria, mas assim mesmo, ele tirou o meu nome. Eu já dava aula em universidade, etc., mas ele tirou o meu nome profissional, então eu voltei para o meu nome de solteira. Então, por lei, eu não posso usar o nome desse homem. O hacker não é mole. Eu tive que contratar uma pessoa de TI para poder fazer isso tudo, porque eu não vou chamar a polícia. O Google se encarrega. Essa pessoa de TI teve que tirar vários perfis meus tanto no YouTube quanto, sobretudo, no Facebook, com os meus dados, várias cores. Eu tinha vários perfis, então isso só atrapalhava. E então, eu não estou falando isso tudo para fazer fofoca. Estou dizendo a vocês que eu tive todos esses obstáculos, que eu não sei por que razão alguém não queria que eu transmitisse a obra do Lacan e fez várias gracinhas e continua a fazer, porque o nome lá na França eu ainda estou tirando. E hoje eu estou no YouTube com um único nome, Lúcia Helena Sóven do Amarante, com um L roxinho. Por esse L roxinho é que eu desço para chegar no LinkedIn e no Facebook. E vocês recebem. E o Facebook e o LinkedIn são muito discretos. Então eu sei quem está me vendo. Hoje o fulano não me viu, ontem ele me viu e tal. Que interessante. Às vezes ele vê através da mulher, da empregada, da vizinha. A gente vai descobrindo. Isso não é do meu interesse. O que é do meu interesse é porque eu tenho que retirar desta lista de pessoas que ficam me vendo justamente os impostores, que aquele senhor que falou ontem pediu para eu tive que ir traduzindo mais ou menos o que ele dizia. Que eu não usasse curandeiros e curiosos e falsos curadores que enganam pessoas com os seus sofrimentos e prometem uma cura que eles não vão fazer. Então eu tenho que ficar olhando e tirando essas pessoas. É por isso que eu encontro com colegas meus e que me surpreendi de descobrir que eu estava sendo vista em muitos países. Bom, tem gente que fala comigo direto pelo Facebook, pelo Messenger, tem gente que fala comigo pelo LinkedIn, porque já é meu amigo, e tem gente que fala comigo ou por e-mail ou pelo telefone. Mas tem gente que simplesmente não fala, que me olha. O que eu vou pedir a vocês é o seguinte: essa pessoa que é quem está cuidando da TI, teve que criar, então, um espaço separado, o mundo psi, que não tem nada a ver com esses milhares de outros que pagam para entrar antes do meu nome. Eu não posso ter responsabilidade sobre essas pessoas. Podem ser ótimas, não sei o que elas fazem. Elas estão usando o nome que eu criei para poder entrar dentro do YouTube. E elas pagam para entrar na frente. Então, qual é o problema? Ontem eu soube que eu preciso que vocês se inscrevam no YouTube e que vocês batam no sino, porque o que vai acontecer? O mundo psi vai se transformar num espaço próprio com o louco. O hacker é tão safado que ele conseguiu entrar dentro do trabalho da mulher antes dela entregar o trabalho oficialmente para mim na rede. O trabalho não tinha entrado na rede.
ele conseguiu identificar as figuras que eu estou usando para cada texto do Lacan. Pelo menos 3 apareceram. A do estádio do espelho, que é uma figura do Escher, são 2 cabeças. A do função e campo da palavra, que é aquele cachimbo que diz isto não é um cachimbo. E uma fotografia meio maquínica, que é variante do tratamento padrão. Coincidentemente, eu uso as cores preto, branco e cinza, e o tal site Psi lá do hacker usa cores metálicas, prateadas, que coincidência também com o novo romeano. Então, ele não é mole, mas eu não posso garantir que ele trabalhe sozinho, porque então ele tem muito poder. E ele tem vários rostos diferentes, este do Brasil. Dentro do trabalho da moça da TI, ele entrou fazendo 3 perfis. E com esses 3 perfis ele já caçou 17 vídeos. Toda hora eu tenho que ficar fazendo vídeo. Muito bem. Qual é o problema que eu soube ontem? Atualmente está tudo sob o controle do Google, mais ou menos. O Google está tirando coisas, porque ele parece um coelho, ele faz filhos, o hacker. Você tira daqui e bota para cá. De qualquer maneira, o Mundo Psi vai entrar no ar com o seu logo próprio e a playlist de todos os trabalhos do Lacan que eu fiz. Para cada trabalho vai entrar um retrato, uma fotografia artística. Por isso é que ele, hacker, já postou o estádio do espelho com um desenho do Escher, também o cachimbo, que é do função e campo da palavra, e o tal coisa maquínica do variante do tratamento padrão. Ele só não postou um deles ainda, mas ele provavelmente já tem. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, por enquanto eu estou com a bolinha roxa dentro do YouTube, por onde entram os meus vídeos e eles caem no Facebook e no LinkedIn. Como o Facebook e o LinkedIn são todos muito discretos, eles dizem que vocês me viram ontem, mas não me viram anteontem, mas me vão ver amanhã. Ou se então, se vocês estão me vendo através da empregada, da vizinha, sei lá, porque ele mostra tudo. Isso não é do meu interesse. O que eu estou tendo que fazer? Eu estou tendo que olhar quem vê, porque eu estou tendo que retirar aquelas pessoas que justamente aquele senhor falou, que são impostores, que são mandingueiros, que oferecem uma cura rápida. Essas pessoas não têm razão para prender Lacan. Elas estão muito distantes, até mentalmente, até em termos de consciência, do que significa estudar Lacan. Então eu tenho que ver e encontro com vocês, até um prazer encontrar e tirar essas pessoas. Essas pessoas eu tiro, mas elas nascem igual formiga, nasce tudo outra vez, igual barata. Mas eu tenho que tirar, eu não posso deixar ter acesso, mas acaba tendo, porque tem uma empregada, tem a patroa, tem lá não sei quem, eu não tenho como impedir, eu tenho como tentar impedir. Esse trabalho eu não estou ganhando, ele é gratuito e ele é pela psicanálise. Apenas eu ontem fui informada que se a pessoa se inscreve no YouTube, que as pessoas estavam vendo direto dentro do LinkedIn e do Facebook.
Só que é preciso que elas se inscrevam no YouTube e que batam o sino. Vocês são todos mais de 1000 pessoas. Até porque eu já vi as carinhas de vocês. Só num dia o cachorro estava tomando banho, eu vi 3.200 carinhas. Quer dizer, então não é tão difícil assim. Eu preciso só de 1000 sinos. Para quê? Para que quando entrar o logo do mundo psi que vai entrar agora, as playlists saiam inteiras, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, de cada um dos trabalhos. E que se isso simplifique a vida de vocês. Senão fica assim, o vídeo do variante do tratamento padrão número 10, que está sem numeração, inclusive por enquanto, porque ainda está usando Lucilena Sofia Amarante, se mistura com o vídeo número 1 da fase do espelho, e com o general Mourão, e com o incêndio na Amazônia, e com o Macron, e com a marchinha da família Passos, e tá assim. Então, para não atrapalhar o trabalho de vocês, porque quem quer ler isso é gente muito culta e específica, não é para qualquer um. Então, por enquanto, o que você pode seguir é o parágrafo. E vai vir o vídeo dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai pelo parágrafo. O parágrafo é todo lido e comentado. As palavras-chave que vão ser jogadas depois no Google, e aí vocês encontram um parágrafo. Isso eu vou demorar para fazer, porque eu tenho 900 páginas, mais disso, mais do que isso, de ECRI 1. O ECRI 2 só vou fazer depois. E aí sim, fazer palavra-chave dá trabalho, né? Porque tem que ser de fato palavra-chave, não basta que, falou em amor, amor. Não, mas tem que ter falado em amor com nexo, senão falou em amor em tantos lugares, então não vale a pena, tem que ser na hora que ele vai falar de amor de fato. Então, esse trabalho é longo, é lento. Eu queria pedir a vocês a gentileza de colaborar com a psicanálise. Freud pediu que a gente pudesse fazer chegar a psicanálise ao máximo de pessoas que pudessem ter acesso a ela. E eu não estou ganhando nada com isso, eu estou fazendo absolutamente de graça esse trabalho. O hacker botou que eu era patrocinado uma época, só se era por ele, porque eu não paguei nada. Em nenhum momento eu fui convocada a pagar. Não, eu não sou patrocinada, até porque um psicanalista não tem como se patrocinar. Vai patrocinar por quê? Um banco? Um supermercado? Um psicanalista não tem como ser patrocinado. Uma livraria? Isso aí não é assim, a gente não é jogador de futebol. Então, qual é a única coisa que eu posso ter de satisfação? É saber que eu fiz um trabalho, que eu colaborei com o que o Freud pediu. E aí, com o que esse meu amigo me pediu para fazer, por quê? Porque as supervisões estão sendo dadas em alguns lugares em 5 minutos. Vê se é possível alguém dar supervisão em 5 minutos. As análises, em certos lugares, têm o preço lógico. Se você não paga, então não é o tempo lógico. Então, foram essas coisas, e fora a fala abundante do lacanês, ignorante. Falar lacanês, eu já disse a vocês, eu vi uma única mulher brasileira falando. É muito difícil falar. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão entender. Por favor, inscrevam no YouTube. Se quiser inscrever de uma vez, no Lucilena Sovindomanante Roxinho, onde eu estou falando no vídeo, e bater o sino, quando for transferido, vai transferido direto. Se quiser aguardar, aguarda.
vou pedir a vocês só para, por favor, não ficar esperando pelo Facebook e pelo LinkedIn. Até porque provavelmente eu vou parar de usar o Facebook e o LinkedIn. Vai ficar um espaço que é o Mundo Psi de fato, com os desenhos bem escolhidos e com o logo dele. E aí vocês vão ter que usar através do YouTube. Então, minha gente, muito obrigada, uma boa semana. E agora nós vamos começar, né? E eu queria só ler a poesia que eu fiquei tentada, que acho que foi já aquela mulher quem botou, porque foi no ano 2000. Entre o homem e o amor existe a mulher. Entre o homem e a mulher existe um mundo. Entre o homem e o mundo existe um muro. É uma poesia de Antoine Tudal, no ano de 2000. A gente vai começar um trabalho interessante mostrando como a interpretação foi se afastando de seus princípios, do seu princípio. Mas vamos fazer isso levando em consideração a recomendação que me fez meu amigo. Cuidado com os novatos. Paciência com quem não sabe o que é psicanálise. Paciência com quem se perdeu pelos descaminhos da vida. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Agradeço de véspera. Tenho certeza que vocês vão colaborar. Vocês são muitos. Não é possível que 1000 de vocês não possam fazer esse bendito sininho no YouTube para poder facilitar a vida dos outros. Muito obrigada.